Incrível, né? Eu vou só fazer uma pergunta: do que tanto riem aí o Macron e o Lula? Porque a única coisa que interessa para o Brasil, ou deveria interessar porque é um acordo público, é conseguir dobrar a resistência francesa e conseguir celebrar finalmente o acordo Mercosul-União Europeia. O único que tem razão para rir de verdade é o Macron, porque vai ficar exatamente do jeito que ele quer, sem nenhum avanço. Porque esse é o real interesse brasileiro. O que, obviamente, faria com que o Brasil ganhasse divisas, mais divisas ainda, porque o agronegócio brasileiro, que o Lula não gosta, é extremamente competente, competitivo e, sim, cuida muito do meio ambiente, muito mais do que qualquer outro em qualquer lugar do mundo. Mas aí vem, logo depois, a sequência, a gente viu aí, né? O ferrogrão, a crítica pelo cacique Raoni, com todo o jeito de tentar ser o Raoni tentando ser o Raoni de tempos atrás, como o Silvio já fez menção. Aí o Macron condecora o Raoni com a maior comenda da França, que vem lá de Napoleão, inclusive. Logo depois, o Lula faz um agrado a Macron, criticando o agronegócio brasileiro e dizendo que 17% ou 14% melhor dizendo, num país que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, isso é pouco ainda para os indígenas, que gostariam de produzir e o governo não deixa porque quer tratá-los como eles foram encontrados aqui em 1500 pelos descobridores portugueses. Aí o Macron sai feliz. E o Lula deslumbrado, porque ele acha que está fazendo política internacional, ele acha que recuperou o mínimo de diplomacia. O Lula hoje é aceito pelo Macron porque faz exatamente o que o Macron pede e quer, ou seja, nenhum avanço no acordo Mercosul-União Europeia. Enquanto isso, ninguém no mundo está preocupado com o Lula, aliás, não quer receber o Lula, porque o Lula está do lado errado da história da guerra da Ucrânia e está do lado errado da história na questão de Israel e do ataque terrorista do Hamas. Só o Macron está rindo agora, porque o Lula está no deslumbre danado com essas fotos que a gente viu, que não tem absolutamente nada do rigor de dois chefes de Estado se encontrando. Não sei se é uma inovação diplomática, mas eu tenho receio do que virá depois. Vamos lá. Não, primeiramente, Paula, 2 pontos. Aquilo que o Piotr e o Augusto estavam falando. Não tem nada a ver essa amizade, esse bromance, né, como se fala, nessas fotos que parecem um pré-wedding, né, uma foto de pré-casamento entre o Lula e o Macron, né, porque o Macron e o Lula estão em posições completamente antagônicas na guerra da Ucrânia. O Macron quase vai mandar tropas para lutar contra o Putin, não parabenizou o Putin pela eleição, pela farsa da reeleição agora, há poucos dias, e o Lula mandou um telegrama de felicitações por ser, mais uma vez, presidente da Rússia, e disse que se o Putin vier para o Brasil, para o G20, não vai ser preso, mesmo tendo um mandato de prisão expedido pela Corte Penal Internacional por crimes de guerra. Eles são em posições contrárias no acordo de comércio União Europeia-Mercosul. O Macron já disse que a Amazônia deveria ser internacionalizada, deve tirar da Amazônia a soberania brasileira. E o Lula convidou ele para verificar, evidentemente, se está tudo bem e está pronta para ser internacionalizada. O Macron já disse que a soja brasileira deve ser substituída por soja europeia. Isso foi em 2021. E justamente ele vai ser o primeiro a se opor a uma ferrovia que vai de Sinop, que é o epicentro da soja brasileira, até o Rio Amazonas, que pode depois ser levada para a Europa. Então, na verdade, o Raoni foi condecorado porque ele está sendo um agente da França no Brasil, né? Foi o interesse da França e não do Brasil. Além disso, o Macron, ele na COP30, completamente oposto ao Lula, porque se o norte do mundo quer que o mundo inteiro aplique regras ambientais muito rígidas, aqui no Brasil a ideia é não, temos que nós desenvolver antes de poder aplicar as mesmas regras da Europa. Então também estão posições antagônicas. E por último, o Macron é virulentemente antissindicalista, fez leis brutalmente contra os sindicatos, e o Lula é um ex-sindicalista. Então me pergunto, sem contar a questão dos créditos de carbono europeus, que são protecionistas, o Lula quer a reforma da ONU e o Macron não quer a reforma da ONU. Moral da história, do que esses dois falaram na Amazônia? Ou só tomaram o suco de bacuri que a Janja trouxe? Porque em nenhum ponto verdadeiramente importante das relações internacionais tinha sequer o que conversar. Então, do que foi falado durante esse encontro? Absolutamente nada. Ou foi meramente um momento para photo opportunity, para fazer as fotinhas? Então, dois presidentes Instagrammer viraram dois influenciadores.
Só para terminar, Paulo, minutinhos só porque o Lula, mais uma vez, mentiu, como sempre. Mentiu quando falou dos índios. Porque hoje temos cerca de 1,7 milhões de índios no Brasil. 600 mil vivem na floresta e 1 milhão vivem em cidades. Só que eles têm 14% do território brasileiro, né? 14 por 600 mil. Sem contar que tem 14% para indígenas, 18% do território, unidades de preservação e mais uns 11% que são assentamentos, quilombolas, coisas do tipo. Temos 37% do território brasileiro que não pode ser usado, que equivale à área da região sul e sudeste junta, que vai para 1 milhão e 700 mil pessoas no máximo. Sabe quando a gente mora na região sul e sudeste? 70 milhões de pessoas. Então, assim, é evidente que o Lula não sabe do que está falando ou está falando para convertidos, porque é só pegar os dados e ler algo que passou de moda, evidentemente, na parte esquerda do espectro político brasileiro, e entender que é baboseira, é imbecilidade, não sabem do que estão falando e, de novo, estão pregando para convertidos, porque quem tem um pouquinho de números na mão já sabe que isso aí é uma mentira deslavada. Agora